Fala, nação tricolor. Não vou perguntar se tá tudo bem, porque a gente sabe que não tá tudo bem. Mais um jogo, mais um estresse, mais um campeonato que se vai. E a gente coloca na conta de seu Rogério Ceni e companhia, né? Quando eu fiz um vídeo aqui falando sobre contratações, cobrando contratações, que a janela estava para abrir e a gente não via movimentações nenhuma, eu fui duramente criticada nos comentários. Mas eu sabia exatamente do que eu estava falando. Porque a gente que tá aqui no YouTube, com seriedade, né? Que não vai ficar aqui trazendo qualquer notícia, qualquer balela, especulação de A, B ou C. A gente vê ao redor do Bahia como funcionam as questões das contratações. E a gente sabe quando tem sondagem, quando não tem, a gente vê muita especulação. Como tá essa novela agora aí com Casa Pia, pelo Patrick Cerqueira, né? Um goleiro que estava cobrando X valor e agora ele vai cobrar o triplo. Eu não digo nem o dobro mais, o triplo. Vocês estão precisando de um goleiro. Desembolsem. Vocês estão precisando. Olha a situação de vocês. Então, quando eu trouxe o vídeo criticando as questões de contratação, foi sobre isso aí. Um elenco que a gente não consegue compreender, não dá para compreender o que acontece com esse elenco. É aquela situação que parece que joga quando quer. Quando quer jogar, joga. Joga muito bem, joga bonito. É impressionante. Quando falta a raça, se torna um rebanho de bunda mole, de frouxo em campo. Chega a dar preguiça de assistir o jogo. E o torcedor fica nessa situação. É vergonhoso. Eu vou soltar um vídeo dos comentaristas logo após o jogo. Os comentaristas da ESPN do canal Linha de Passe, logo após, né, que encerra o jogo, e eles dão algumas declarações assim que foram cruciais. E essa desclassificação, né, mais uma. Como eu já tinha dito, quem assiste meus vídeos aqui sabe, eu já tinha dito isso. Ceni cometeu mais um erro, né? Ele cometeu o mesmo erro pela segunda vez, que é não fazer o dever de casa. Libertadores, saímos da Libertadores por isso. E agora na Sul-Americana a mesma coisa. Vamos sair por causa disso, porque Ceni não fez o dever de casa mais uma vez. E me explica qual a lógica de focar no Brasileirão para estar numa pontuação boa na tabela para quando chegar nos campeonatos simplesmente sair. Não se entregar no campeonato e ser desclassificado e sair. Que jogo de... Deixa minha boca quieta. Que joguinho é esse? Que é você tá ali lutando no Brasileirão para você alcançar certa colocação, tá ali no topo. Você alcança ali Libertadores, né? Como eu já tinha dito, como a Juliana fez esse vídeo também falando sobre isso, ela deixou um comentário sobre isso. E quando você chega no campeonato, você simplesmente se apaga, tanto faz, tanto fez, se eu vou continuar ou não. Eu continuo lamentando a noite em que o Bahia perdeu para o Nacional em casa de virada. Não foi na derrota para o Internacional que o Bahia deixou de se classificar às oitavas da Libertadores. Foi naquela noite em que estava tudo na mão. Gerou tudo isso aqui, né? Esse jogo. O resultado prático disso foi a eliminação, uma porta para a Sul-Americana. E aí agora? Um momento inicial em que você... Eu tenho convicção que as pessoas do Bahia falam assim, dá para fazer uma campanha bonita e importante na Sul-Americana. É só você olhar os times. E eu acho que o Bahia tinha time para estar classificado na noite de hoje. Tinha. Então isso talvez gere uma decepção ainda maior, porque assim, em capacidade de futebol para uma equipe jogar, o Bahia poderia estar classificado ao invés de eliminado. Embora tenha cometido muitas falhas hoje, não tenha conseguido jogar da maneira que se propôs a jogar, e tenha cometido no lance dos 2 gols falhas
defensivas que foram gritantes ali. E tudo isso acontece no jogo de futebol, né? Raramente um gol é resultado apenas do mérito de alguém. Tem sempre um problema que aconteceu, alguém que fez algo que não deveria ter feito. Mas eu lamento a noite em que o Bahia perdeu em casa, quando estava tudo na mão, para se classificar na Libertadores. Óbvio que não há garantia nem para um lado nem para o outro. Se a vitória fosse mantida naquela noite, nem pode afirmar que o Bahia passaria das oitavas, né? E aí é uma outra situação. E agora a decepção de hoje é porque poderia ter se aberto uma porta na Sul-Americana para o Bahia fazer alguma coisa grande, né? Acho que o Bahia brigaria por título. Isso. E o Rogério, na semana passada, declarou de uma maneira que pode ter sido vista por algumas pessoas como excessivamente negativa, quando ele disse que o segundo semestre do Bahia era uma garantia de frustração. Porque o time está presente em 4 competições, estava, né? Hoje já não tem mais uma. E o Bahia não vai ganhar as 4 competições. Ninguém sabe o que vai acontecer, muito provavelmente não, mas talvez o Bahia não ganhe nenhuma competição, embora eu entenda que o Bahia é favorito na Copa do Nordeste, semifinal. Mas tem Campeonato Brasileiro, tem a Copa Sul-Americana, Copa do Brasil. Copa do Brasil com o Retrô. Isso. Então, sim, né? Do ponto de vista teórico, o Rogério está certo. As pessoas vão lamentar. Talvez ele, Rogério, seja criticado. Só que não dá para você imaginar mesmo que o Bahia vai ganhar 2 dessas 4 competições. Complicado. Eu só não penso que naquele dia, isso foi véspera do jogo de ida contra o América, as pessoas ali imaginassem que a aventura da Sul-Americana ia acabar logo no primeiro confronto, né? Bom, todo mundo aqui está de acordo, então, que era um torneio que o Bahia poderia brigar pelo título e que o Bahia tem time, o Bahia tem elenco, tem ainda, claro, para ter passado por esse confronto contra o América de Cali. A gente entende até que é um time melhor que o América de Cali. A gente vai ver o Santiago Arias na saída do gramado e daqui a pouco a gente vai voltar para entender, então, por que isso não se concretizou. Se tem time, se tem elenco, se era melhor que o Cali, se era uma equipe para brigar pelo título da Sul-Americana, por que isso não aconteceu? O problema está no jogo de hoje, o problema está na opção de entrar com um time muito mexido, por opção própria, opção técnica, no jogo passado. O que aconteceu? A gente fala sobre isso daqui a pouquinho, vamos ouvir o Santiago Arias. Aonde que está o problema, Birner? A eliminação veio no primeiro jogo, veio no jogo ruim de hoje, são as duas coisas, vamos lá. Bom, o primeiro jogo com 7 substituições foi bem melhor do que esse. É verdade. Com grande parte dos titulares. Isso é verdade. Bahia chutou 22 vezes no gol, teve 3 grandes chances, mesmo que não tenha sido uma partida brilhante. Sem dúvida. Até porque faltou pontaria. Volume ofensivo é incomparável. Incomparável, né? O Bahia mandou no jogo de ida. Então eu não posso dizer que houve um erro no jogo de ida. Aí se junta coisas, como diz o André, e eu concordo com ele, que são do jogo. Hoje, por exemplo, apesar do Bahia jogar mal, o primeiro gol é um erro. Um erro bobo, que não cabe ao treinador. Jogando com os seus principais jogadores, ou com quase todos os seus principais jogadores. Daí em diante, eu acho que tem uma coisa que também explica. O Bahia jogou 2 vezes e não marcou gol contra o América. No primeiro jogo teve muita chance, hoje poucas, mas não conseguiu marcar gols. Uma coisa que me chama a atenção, William, é que o rendimento do Bahia, e o André falava do jogo contra o Nacional na Libertadores, e eu vou juntar com o jogo de hoje contra o América, contra essas equipes estrangeiras que são tecnicamente piores que as brasileiras, mas que proporcionam um tipo de jogo diferente, uma arbitragem diferente, não desonesta, nem sem critérios, mas diferente, com ambiente diferente, parece que tem pesado. Eu não sei se é isso, tá? Mas eu estou tentando buscar as explicações, porque quem vê os jogos do Bahia, do Campeonato Brasileiro, e obviamente eu estou falando de todos, mas a média dos jogos, sabe que a equipe pode produzir mais do que produziu, principalmente nesse jogo aqui. Então eu acho que não foram as escolhas do Rogério de um jogo com o time principal, o outro com um time alternativo. Eu entendi o time alternativo, ele se mostrou capaz de vencer, apesar dos erros de finalização. E hoje, quando o time deveria jogar mais com os principais atletas, não jogou. Quanto eu posso olhar para o técnico disso? Porque não foi nem uma questão tática, eu acho que foi uma questão de volume de jogo, de intensidade. Se eu fosse falar do Dorival, energia. Apesar de achar que o Bahia não foi um time omisso, ele só não conseguiu igualar
a intensidade do América. Então, acho que são diversos pequenos aspectos, essa intensidade, um pouco lidar mal com o ambiente, um pouco erros individuais de finalização, do primeiro gol, né, um certo nervosismo para lidar com o jogo perdendo. O Bahia teve 48% de posse de bola no primeiro tempo e 75% no segundo. A posse de bola quase quase inútil, porque produziu muito pouco, né? Então acho que faltou um pouco de... América falou, fica com a bola. Fica contra-ataque, fica Claro. contra-ataque. Eu vejo Bom, gente, por hoje é isso. O nível de paciência aqui é 0. Tô fazendo esse vídeo logo após o jogo, né? O final do jogo. Então vocês já... A emoção que a gente tá, né? A sensação que a gente tá, vocês já devem ter uma base aí. Então é isso. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.